Bom, eu vou te fazer 4 perguntas, preste bem atenção. Quem é classe média no Brasil? Seguro de vida paga a apólice de quem morreu por causa do vírus chinês? Quantas pessoas você conhece contaminadas pelo mocoronga? Quantas você conhece que morreram? Além da Odebrecht, da JBS Friboi, quem são os maiores doadores de campanhas políticas no Brasil? Vamos tentar responder essas perguntas? Primeiro a gente vai falar dos números do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. É um órgão federal que ajuda a entender o país para que o governo possa formular políticas públicas. Segundo o IBGE, 76% das famílias brasileiras têm renda mensal acima de 2 salários mínimos e meio. Até ganham um tico mais por causa de extras e bicos, tipo vender Jequiti, vender Avon, enfim. O Brasil tem 210 milhões de habitantes, então faz as contas e você vê que pelo menos 169 milhões de pessoas estão na classe média. É sem dúvida a maior fatia da população. Se a gente estuda os números do IBGE um pouco mais, percebe que o trabalho é responsável direto pelo crescimento social. Então, entre os mais pobres, o trabalho corresponde a 45% da renda. O complemento vem com políticas públicas, tipo Bolsa Família. Na classe média e na classe alta, o trabalho é responsável por até 70% da renda. O complemento vem com pensões, aposentadorias, poupança e outros investimentos, como capitalização e seguro de vida, por exemplo. Deu para entender? É o dinheiro do trabalho que alimenta, veste, paga as contas, paga impostos e até faz poupança. Agora vamos falar dos números de outro instituto de pesquisa, o IBOP. O IBOP é um Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística. É uma empresa privada que fatura com estatísticas vendendo serviços para outras empresas, para políticos e para governos. Em 2019, uma pesquisa do IBOP com mais de 2.000 pessoas em todo o Brasil revelou que 15% dos entrevistados têm seguro de vida, seja individual, familiar ou pago pela empresa em que trabalham. A classe média passou a comprar mais seguros de vida a partir do Plano Real, que deu estabilidade à economia. Se na classe alta 28% tem seguro de vida, na classe média 15% das pessoas pagam por uma apólice mínima de 100 a 200 mil reais. Esse tipo de pesquisa, pessoal, ajuda as seguradoras a planejar a estratégia de venda. Você pode saber mais detalhes sobre essa amostra do IBOP nesse link que está aí na página. Segundo o pessoal da área de seguros, o potencial de crescimento no Brasil é enorme, afinal, o seguro de vida ajuda nos momentos mais difíceis, tipo acidente, invalidez, doenças graves e até morte. Só que mesmo querendo vender seguro, as seguradoras são muito rigorosas no contrato. Ninguém quer perder dinheiro, não é mesmo? Por exemplo, seguro de vida não cobre morte por epidemias ou pandemias, como essa de agora com o vírus chinês. Verdade. Olha só essas apólices. Até se o segurado morrer por conta do mosquito da dengue, o beneficiário, ou seja, a família, por exemplo, não recebe o dinheiro do seguro. Que dureza! Aí veio um mocoronga chinês e começa a matar gente em São Paulo. Gente que viajou para a Europa e veio contaminada. Esse pessoal com grana normalmente faz seguro de vida, de alto valor. A praga se espalhou pelo país. As mortes, segundo os governadores, começaram a pipocar de tudo que é lado e o cofre do governo federal começou a despejar dinheiro nos estados para combater a pandemia. Para esses governadores, quanto mais cadáveres, mais dinheiro do governo federal. Aposto que você não sabe para que serve o serviço de verificação de óbitos, não é mesmo? É o órgão responsável por determinar a causa do óbito, nos casos de morte natural, sem suspeita de violência, com ou sem assistência médica, sem esclarecimento de diagnóstico e principalmente aqueles por efeito de investigação epidemiológica. Esse serviço existe em todos os estados, mas por algum motivo não está atuando nessa pandemia. Estranho, não? Enquanto isso, menos dinheiro para os segurados, pois todo mundo entrou na estatística do vírus chinês. Dória foi o primeiro a determinar que todo cadáver deve ir para a conta do mocoronga. E você, conhece alguém que teve a doença do vírus chinês? Que morreu por causa do mocoronga?
As seguradoras estão tranquilas, todo mundo está morrendo por causa dele. Porque morte por epidemia, pandemia, gripe aviária, febre aftosa, malária, dengue, meningite e todas as outras doenças possíveis autorizadas por decreto não pagam o seguro de vida de ninguém. Que coisa! Agora vamos responder a última pergunta que fiz lá no começo desse vídeo. Além da Odebrecht, da JBS Friboi, doadores de campanhas políticas nos últimos anos, quem são os maiores doadores? Quem são os maiores doadores? Não é que são os bancos? Ora, que surpresa! Em 2018, os bancos doaram pelo menos 109 milhões de reais. Só o Bradesco doou 45 milhões de reais. E o Bradesco vende muito seguro de vida. O mesmo BMG que esteve envolvido no mensalão doou 29 milhões de reais para políticos. O Itaú Unibanco doou 14 milhões de reais para políticos. Todos esses bancos têm seguradoras. Agora, o Itaú doou 1 bilhão de reais para enfrentar a pandemia. Sinceramente, é o mínimo, pois foi o banco que mais faturou, junto com o Bradesco, nos governos petistas. Lucraram como nunca antes na história deste país. Já no governo Bolsonaro, os juros estão lá embaixo. Respondi todas as perguntas?